O Elon Musk, ele também tem falado sobre isso. Se você botar, acho que eu esqueci de separar essa notícia, mas se você botar no YouTube, Elon Musk Ice Age, era glacial, você vai achar todos esses vídeos. Ele foi a um podcast que ele começou a mandar essa igual o Trump. Ele falou, eu acho que a gente não vai... O problema não é esquentar, não, é esfriar. Mas, cara, mas por quê? Ele falou, na verdade, se você pega uma definição mais solta de era glacial, nós estamos entrando numa era glacial. Mas, cara, mas como assim? Não está aquecendo? Ele falou, então... Aí ele falou, se você estudar isso, você vai cair numa toca de coelho, que você vai ver que de tempos em tempos existem eventos de extinção. E esses eventos de extinção estão relacionados a esse fenômeno. E ele cita, 6, né? Ele cita a inversão dos polos magnéticos, ele cita essa ideia das correntes meridionais do oceano, e ele fala que, além disso, desse problema, porque qual o problema ali? Se esfria pra caramba, não tem produção de comida pra todo mundo. Começa uma guerra aí pela sobrevivência, vira um Mad Max a parada. Só que o Mad Max é congelado, né? Porque o Mad Max é deserto, né? Então, ele vai falar, além disso, houve a Primeira Guerra Mundial e houve a Segunda. E, por essa lógica, vai haver a terceira. Só que a terceira vai ser diferente. Definitivo? O que ele está querendo dizer? Ele está se referindo ao quê? E aí eu comecei a listar uma série de eventos que poderiam acelerar isso que a galera acha que é só para 2100. Uma terceira guerra mundial. Porque com a fumaça e a fuligem, você tem um inverno nuclear. Um inverno, perdão. Inverno nuclear mesmo. Esse inverno nuclear, o que vai acontecer? O esfriamento do planeta Terra é igual esse caos aqui dessa era do gelo. Não cresce planta. Isso poderia acontecer, em vez de acontecer de 13 em 13 mil anos, ou entre 2025 e 2100, poderia acontecer amanhã se começar uma guerra nuclear. Então eu comecei a me ligar, não me ligar porque isso é explícito, o Elon Musk, ele quer ir para Marte por causa dessas questões. Ele quer que a humanidade tenha uma arca de Noé para eles poderem continuar a civilização humana lá. E aí os caras no podcast falam, mas e a Lua? Ele falou, a Lua não é suficiente, não é o ideal. Aí primeiro eu pensei, por quê? Porque os caras podem jogar uma bomba nuclear da Terra para a Lua? Na verdade, sabe o que ele está se referindo? Eu entendo. As armas que estão no espaço que poderiam muito facilmente atingir a Lua. Já tem armas do espaço? Pô, com certeza. Isso agora já... O próprio SpaceX do Elon Musk manda essas armas para a Space Force americana. Eu já conversei sobre isso num podcast com o Sacani. Ele falou que ele que acompanha os lançamentos, né, de satélite e da SpaceX, ele fala que chega um momento que eles têm que cortar a transmissão. Que é top secret o negócio? Top secret, é classificado. Ele fala, pô, a gente entende que eles estão fazendo coisa ali de militar, segurança nacional, né, questão bélica. Então, uma guerra nuclear poderia fazer isso que os geofísicos acham que é só daqui a 13 mil anos, poderia fazer isso amanhã. Não só isso. A própria revista Economist tem falado sobre... Eles botaram, né, perigos para 2025 nessa edição de 2025, que é uma edição que tem um monte de fotos e tal, gerou uma polêmica. Eu não sei se você acha interessante botar ali. Bota. Tem que botar assim, revista Economist, previsões para 2025 ou 2025. Porque é uma edição especial que eles fazem. Sai toda semana, mas eles fazem uma edição do ano. Sim. Então a de 2025 tem uma série de símbolos e tal. A galera diz que é como se fosse um relógio que está dizendo o que vai acontecer nesse ano em cada mês. Sim. Mó viagem. Então, na revista Economist para 2025, eles falam do perigo de uma erupção vulcânica de enormes proporções, escurecendo a atmosfera e fazendo o planeta Terra resfriar, iniciar uma nova era glacial. Parece que esse é o evento. Entendeu? É isso que eles estão... Jogar cinza na atmosfera. Ou essa disrupção das correntes marítimas do Atlântico, ou isso ser acelerado por uma terceira guerra mundial, ou por um vulcão, ou pela aquela ideia do Bill Gates. Eu não separei essa matéria, mas se a galera quiser botar, Bill Gates quer escurecer a atmosfera para evitar o aquecimento global. Tem esse papo? Tem, esse é fato. Colocar um insufilme no... Jogar partículas sólidas na atmosfera para acontecer isso. Só que os próprios cientistas falam, cara, se você erra a mão, você gera uma era glacial, mano. Aí é o filme Expresso do Amanhã. Ah, foi isso que aconteceu? Foi isso. É por isso que eles estão numa era glacial? Eles tentaram evitar o aquecimento global escurecendo a atmosfera e, sem querer, erraram a mão, né? Erraram muito. O tiro saiu pela culatra. Aí tem que ficar aquele trem rodando, né?
Aí tem, lá, Bill Gates financia projeto para escurecer o sol. Não é conspiração e tal. 2017 isso? Jornais de grande circulação. Ah, não. Tem a data? Eu não tô conseguindo ver daqui. 2021, dá uma olhada. 21, né? É 2/2/2021, né? Então, isso aí pode Bill Gates, que era crítico do Trump, já... Da chapa. Falaram que conversaram muito ao telefone. Matéria do Wall Street Journal. Para quem acha que a gente tá inventando as coisas, né? E ele falou, ó, pra minha surpresa, a conversa durou 3 horas, né? Minha filha mandou aqui pra mim falando que o filme é o dia depois da manhã. Né? Você tá falando errado já, tá me dando bronca que é sofrido. Mas é o dia depois da manhã, eu vi aqui. É porque eu tava pensando, é com Dennis Quaid. Ele falou, Dennis Quaid e o Jack... eu acho que é com o Jack Gyllenhaal também. Com os dois, Dennis Quaid, Eu tava tentando lembrar Dennis Quaid, tinha esquecido. Dennis Quaid também entrou numa de falar uns trocinhos nessa linha aqui. Tá criticando a elite global. Virou meio teórico da conspiração. Sabia, eu até achei que depois dessa ele nunca mais ia fazer filme, mas ele fez a Substância. Não, vou aproveitar que eu vou dar... Tô segurando 2 informações aqui que vocês pediram. A primeira era essa, que era o dia depois da manhã, que o Jake Gyllenhaal que fez. Valeu. Obrigado, valeu. E a outra é que o Zelensky... Sim. Ele falou... Eram 177 bilhões. Aí, ó. Bilhões, cara. Falei 170. Ele falou que recebeu 75 bilhões e os outros 100... 100, galera... Cara, achei que era só a gente que fazia. Ficou em algum lugar, né? Achei que era só Brasil. Meu irmão, 100 bilhões. Mano. Imagina o cara, desculpa aí. Não, agradecendo ao dinheiro, obrigado demais aí. Eu só recebi 75. É triste, mas é engraçado, né? Então, a gente quer comprar os tanques aí, mas os caras... Cara, não é possível, né, meu irmão? Os caras estão de brincadeira. E aí... Essa informação do Zelensky foi rápida, né? Não, é porque eu tô com ela há muito tempo. Só que eu não vi um gap pra... Não, eu já chamo. A galera falando direto, você não queria interromper, né? Eu achei que você tinha esquecido. Quebrar a linha de raciocínio. Tá. Além disso, o George Soros também tem um projeto desse. Só que o projeto de George Soros não é escurecer a atmosfera ou escurecer o sol. Ele quer escurecer só a região do Ártico, o Polo Norte, para evitar o derretimento das geleiras. Entendeu? Mas se der zebra, pode escurecer demais também, né? Então existem todos esses projetos... Que partículas seriam essas? Não são robôs, não? No caso do George Soros, no caso do Bill Gates, acho que são partículas sólidas, como se fosse uma poeirinha. Sim. No caso do George Soros, pelo que eu li, são partículas reflexivas. Não seria um negócio escuro, seria um negócio que a luz ia bater e ia voltar, mas não ia escurecer. Ia só dar uma refletida. Mas o que é estranho é que entra a questão de novo também de cometas também. A gente viu agora falando sobre meteoro que tem uma grande possibilidade em 2030. Vocês viram? Não sei se... 30? Vê aí. Aumentou de 1% para 2%, eu acho. Cara, é muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa. Né? Aí tem o cometa Meteoro, não sei se eu tô falando, se é a Apophis, né? Que tá programado para 2029, 2030. Então, dá uma olhada nisso. E o lance dos drones lá, o pessoal parou de falar, né? Ninguém falou nada. Final de semana agora, eles falaram que em Ohio voltou a aparecer alguns drones. Voltaram, né? Perdão. Você achou aí? 2032. Olha lá. 32? Mas tem matéria, acho que saiu algo ontem, eles falando exatamente sobre risco de meteoro aumenta, né? Aí a gente entra num negócio semi-conspiratório, porque a gente sabe que o major lá da Alemanha, o Wernher von Braun, ele foi um dos caras que foi levado para os Estados Unidos no projeto Paperclip, né? A Operação Paperclip. E ele ajudou a criar a NASA. Ele criava os foguetes para os alemães e ele criou a NASA lá. Inclusive tem gente que diz que ele sugeriu o NASA porque tem a ver com o grupinho dele original, cara, né? Só faltava, né? Só faltava, né? Seria rir na nossa cara, né? Fazer uma palhaçada dessa. Mas aí o que acontece? O Wernher von Braun, ele trabalhava numa empresa chamada Fairchild Technologies, que ela era uma empresa aeroespacial, e a secretária dele se chamava Carol Rosin. Essa mulher é viva ainda. Essa Carol Rosin, ela deu uma entrevista, na verdade, uma palestra lá em 2001, em Washington. Tá na internet essa palestra. Se você botar Carol Rosin, se você botar Carol Rosin já vai aparecer. Carol Rosin, R-O-S-N. Se você botar, vai aparecer o vídeo dela. Ela fala que no leito de morte, o Wernher von Braun falou para ela, serão criadas uma série de ameaças à humanidade para criar um governo único global. Uma tirania global. Sim.
Eu não sei se eu vou falar a sequência certa, mas isso está no meu livro também, A Beira do Abismo. Ele falou, primeiro serão os russos, e aí tem a Guerra Fria, né? Já estava rolando, obviamente. Depois serão os extremistas islâmicos. Depois serão os países emergentes, ou os países de antigamente terceiro mundo. BRICS. Depois serão os cometas. Depois serão os alienígenas. E mandou essa pra ela. E ela contou isso porque era um evento de ufologia. Sei. Né? Então, quando eu vejo mídia falando sobre cometa, pode destruir a Terra, eu falei, o próximo é alienígena, depois já é o governo único global. Acho melhor ficar de olho, né? E aí, já que a gente está falando de Elon Musk e tal, entra aquela história estranhíssima de que o Wernher von Braun, em 1953, se eu não estou enganado, escreveu um livro chamado Projeto Marte. E nesse livro, ele é um livro de ficção, mas o sonho dele era colonizar Marte, não deu para fazer em vida, né? Mas ele meio que nessa ficção deixou um passo a passo de como isso poderia ser feito conceitualmente. E no livro, de 1953, tipo 20 anos antes do Elon Musk nascer, ele fala que nesse livro o personagem que é o líder da colônia humana em Marte se chamava Elon. Meio estranho, né? Meio estranha essa história. E aí, óbvio que o Elon Musk devia saber essa história, mas aí semana passada ele, caramba, olha que coincidência, o mesmo meu nome e tal. Eu não sei se ele é um predestinado ou se a mãe dele leu esse livro e botou esse nome já e ficou enchendo o saco do garoto. Tu vai fazer o que tá no livro, hein?